Então, primeiramente, prazer, meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos, estou na comunidade desde os meus 14, o nome da nossa comunidade é Comunidade de Aliança Cristo Libertador. Nós temos como principal apostolado a evangelização nas unidades da Fundação Casa, antiga FEBEM, não sei se você já ouviu falar. Os adolescentes que cometem crimes, eles são colocados na Fundação Casa e semanalmente nós vamos lá para evangelizar. E mais do que isso, nós acolhemos essas pessoas, essas meninas, principalmente meninas, na nossa casa, no nosso sítio em São Bernardo do Campo. Esse é o nosso principal apostolado. Mas dentro disso nós temos o Ministério de Pregação, o Ministério de Formação, nós damos catequese, nós estamos a serviço da igreja. Nós somos uma nova fundação que está a serviço da igreja, daquilo que precisa ser realizado. Em São Bernardo a gente mora até na frente de uma aldeia de índios. Por incrível que pareça. Então, é todas as realidades, né? O meu carisma, eu sou chamada a ser sinal da verdade e da liberdade do Cristo em todas as realidades de escravidão humana. É isso que eu sou. Foi para isso que Deus me criou, né? Quando Ele pensou a Júlia, Ele já pensou no carisma. Então, é mais ou menos isso. No final da pregação a gente pode partilhar mais um pouco sobre as nossas missões, aquilo que nós fazemos. Desde já fica aqui um convite para vocês nos conhecerem, né? Então, meu nome é Júlia, tenho 20 anos. Já morei em alguns lugares, já morei em São Paulo, já morei em Cotia com a comunidade, já fui enviada em missão para a Inglaterra, já morei em São Bernardo e atualmente estou morando em São Paulo, né? Então, nós estamos aí para fazer a vontade de Deus. A passagem que foi proposta, se eu estiver falando muito rápido, na comunidade a gente tem um pouquinho esse costume. Vocês podem falar, não tem problema nenhum. A passagem que foi nos dada, para que nós pudéssemos meditar, rezar no dia de hoje, é a passagem da Samaritana. Alguém já leu, já ouviu e escutou a passagem da Samaritana? Sim, não, sim. Particularmente é uma passagem que eu gosto muito mesmo, assim. Todo ano na comunidade a gente tem uma passagem que rege a vida da comunidade naquele ano. Neste ano nós estamos vendo a passagem da videira verdadeira. Se permaneceres na minha palavra, né? Em toda que Jesus faz o discurso. Só que ano passado a nossa passagem foi da Samaritana. Então, providencialmente, nós estamos falando novamente dessa passagem. Então, é uma passagem muito cara para nós, é uma passagem muito importante para nós enquanto comunidade. Nós vamos ler rapidamente, porque é um texto longo. Então, quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia, fala assim: grupo de oração tem que trazer Bíblia, né? Não dá para vir sem Bíblia para o grupo de oração. Olha para o irmãozinho que está do lado, né, que é de lei, e fala: cadê a tua Bíblia? Pergunta, fala: cadê? Se não tem que comprar. É um texto um pouquinho longo, então a gente vai ler ele rapidamente e eu peço que vocês prestem atenção. Então a passagem está lá em João 4, que diz assim: fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tirás essa água viva?
És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: eu não tenho marido. Jesus lhe disse: falastes bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falastes a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Palavra da salvação. Então é um texto muito bonito, né? Um texto muito profundo. Nós na comunidade nós estudamos esse texto teologicamente falando, nós tivemos formações com outras pessoas a respeito dessa passagem bíblica, e é uma passagem muito profunda e que daria para a gente fazer uma pregação a cada 5 versículos, porque de fato é uma passagem muito rica. A primeira coisa que nós precisamos ver quando nós lemos essa passagem é que Jesus pede para a samaritana: dá-me de beber. E aí a gente pode pensar, né? Como pode um Deus pedir para uma mulher, e ela, querendo ou não, era considerada pagã, porque na Samaria eles foram invadidos pela Babilônia. E o que eles faziam naquela época? Eles invadiram a Samaria, eles tiravam o povo, colocavam outro povo lá, e os outros povos tinham o quê? Tinham outros deuses para adorar. Não era todo mundo que adorava o Deus de Israel. Ou seja, os judeus, o povo escolhido, era uma minoria. Eles eram um povo considerado pagão, os samaritanos. Por isso que na Bíblia está escrito: os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus pede para essa mulher: dá-me de beber. Por que será que Jesus pede para ela: dá-me de beber? Ela sendo mulher, ela sendo samaritana, por que será que Jesus pede para ela: dá-me de beber? E diante disso, Jesus ele implora pelo amor dela. Nossa, mas Júlia, existe isso? Deus pode implorar alguma coisa? Ele não é o Todo-Poderoso, o Criador? Como que ele implora? Ele implora, ele se faz mendigo dela, porque ele fala: dai-me de beber, eu tenho sede, dai-me de beber. O que ele está pedindo? Dai-me o teu amor, dai-me o teu desejo, dai-me a tua energia, dai-me a tua vida. É isso que ele está pedindo. E aí, nós precisamos pensar, né? Um movimento muito que eu faço assim diariamente através da minha liturgia é de pensar quem eu sou nessa passagem. Então, por exemplo, sei lá, a passagem do bom pastor. Quem eu sou nessa passagem? A ovelhinha desgarrada, que ele foi atrás, ou a ovelhinha que está no rebanho, mas que está mais fora do que dentro, ou a ovelhinha que está cumprindo as coisas bonitinho. Nos discípulos de Emaús, eu sou aquele que quer ir embora. Então, diariamente na liturgia, nós precisamos nos colocar dentro da passagem. Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse só mais um texto, como se fosse só mais uma historinha para dormir, né? Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: acorda, vai, cutuca, acorda, acorda que até meia-noite é dia, fala para ele. Então, nós precisamos nos colocar no lugar de quem? Da samaritana, né? Porque de Jesus não vai estar dando. Nós somos a samaritana. Você que é homem, vai transcendendo um pouquinho, né? Nós precisamos nos colocar no lugar da samaritana. E ela dá uma resposta um pouco ignorante, né? Tipo assim: como que você está me pedindo água?
eu sendo samaritana, a gente não pode nem adorar mais aqui porque vocês roubaram o nosso lugar de adoração. Ela é um pouco ignorante, né? E mesmo assim Jesus ele insiste no diálogo com ela. Não sei se vocês já assistiram aquela série The Chosen. Glória a Deus. Que série inspirada pelo Espírito Santo. E no último episódio da primeira temporada, Jesus, eles fazem essa cena aqui. O tanto que eu chorei assistindo essa série, não está escrito. E eles fazem essa cena. E Jesus fica instigando ela, tipo, conversa comigo, eu quero falar com você. Eu vim nesse poço, ele fala na sexta hora, que para nós é meio-dia, ou seja, está aquele sol de rachar a mamona. Jesus ele está andando, ele para em um poço para falar com uma mulher de um povo que eles não se davam bem. E pior, uma mulher que tinha 5 maridos. E é isso que ele está fazendo com nós nessa noite. Ele está parando no meio do dia, transcende, no meio do dia, cansado, fatigado, ele sentou no poço e está falando para você: dá-me de beber. O que é o que eu vou dar-me de beber? Jesus ele deseja, Jesus ele fica conversando com a gente, aí ele fica fazendo pergunta. Como que, me fala, como é que vocês não podem adorar? Me fala, cadê? Vai chamar teu marido. Jesus fica instigando ela para poder conversar. Se nós formos estudar rapidamente os padres do deserto, a tradição da igreja, alguns deles dizem que o meio-dia, o demônio do meio-dia, é o demônio da assídia, da preguiça. Então, o demônio que nos ataca a meio-dia, sabe, depois que você almoça, aí dá aquela vontadezinha de dormir, aquele gostosinho no estômago. O demônio da assídia é o demônio do meio-dia, é quando ele nos ataca. E nós podemos fazer algumas relações. Eu vejo que aqui nós temos alguns jovens, mas não são a maioria. E quem tem o costume de frequentar o grupo aqui de oração toda semana, fielmente? Levanta a mão. Muito bem, muito bem. Então são pessoas que já estão aqui mais tempo. E nós podemos pensar em algumas coisas que o demônio da assídia faz em nós, que já estamos dentro da igreja, mas até mesmo aqueles que não estão com tanta frequência, e que o demônio da assídia ele insiste em nos tirar da presença de Deus. Então eu vou falar alguns pontos bem rápido, e você já pensa na sua cabeça, anota na sua cabeça quais pontos você consegue identificar na sua vida hoje, bem prático mesmo. Para depois que terminar esse grupo amanhã, no máximo semana que vem, você poder se confessar. Rapidamente. Sentimento de perda de tempo e não encontra mais sentido no que faz. Se você acha que você está perdendo tempo na sua vida, está tudo indo bem. Você tem a sua família, você tem o seu trabalho, você tem os seus amigos, os seus relacionamentos, mas você sente que você está perdendo tempo. O demônio da assídia, ele instiga isso em nós. Relação deformada com o espaço. O que é isso? É como se eu estivesse trancada na minha própria existência. Como se estar dentro da igreja me desse ciricutico, sabe? Eu não suporto ficar aqui, eu não suporto vir no grupo de oração, eu não suporto ter que vir toda semana e rezar as mesmas coisas sempre, com as mesmas pessoas, sabe? Eu não suporto. Terceira, é levado a duvidar da sua vocação. Quem nunca pensou em desistir do matrimônio, né? Quem é casado. Quem nunca pensou em desistir dos filhos, né? Vamos ser bem sinceros aqui. É levado a duvidar da sua vocação. O demônio da assídia, ele instiga em nós a dúvida. Será que está certo mesmo? Será que depois de tanto tempo dentro da igreja eu preciso ficar mais ainda? Será que eu preciso continuar vindo aqui no grupo de oração? Será que
Só a missa de domingo não tá bom? Será que só rezar o terço também tá bom, né? Porque de domingo você sabe, né? Tem o almoço lá em família de vez em quando, aí, né? Não é sempre que dá pra vir na missa, tem tudo isso, né? Será que rezar o terço assim não tá bom? Será que só o da misericórdia que é menor, né? É mais rápido? Será? Ele instiga isso em nós. Tira a pessoa das suas obrigações. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu estou pensando na comida que eu preciso fazer, nas dívidas que eu preciso pagar, os filhos que eu preciso resolver, os estudos, a faculdade, a escola. Aí, quando eu estou em casa, eu estou pensando no trabalho, porque eu deixei de fazer isso, porque eu não fiz isso. Aí, quando eu estou na escola, eu estou pensando em outra coisa, eu estou pensando no futuro, em que vai ser o meu futuro. O demônio da assídia, ele fica colocando dúvidas na nossa cabeça que nos tira do tempo presente. Eu estou no grupo de oração, mas eu estou pensando que quando eu chegar em casa vai ser tarde demais. Eu, particularmente, pensei isso hoje. Amanhã eu preciso ir trabalhar. Aí eu já pensei, meu Deus, eu vou chegar tarde em casa. Na hora o Senhor falou para mim, olha o demônio da assídia. Viva o teu momento presente. Se você está no grupo de oração, você está no grupo de oração. Viva o que o grupo de oração está vivendo, porque é o próprio Espírito Santo que está te dando este momento. É um presente. E o demônio da assídia, ele instiga isso em nós. Tira você de onde você está. Quando você está fazendo uma coisa, você está pensando em outra. E quando você vai para outra, você está pensando em outra. E vive no inferno. Vive num pensamento acelerado que você não consegue nem rezar mais. E nós brasileiros parece que tem um negócio com isso, né? Acho que os paulistas ainda é pior, que não para, não consegue parar. Está sempre pensando em outra coisa. E nunca no momento presente. Próximo ponto. Distração nas orações, que é o que eu já falei. Pessoa que fica bocejando demais, que dá dor de cabeça, está dentro da igreja, que dá gastura. O assidioso tem raiva das pessoas que se preocupam com ele. Se você é uma pessoa irada, uma pessoa que se estressa facilmente, é porque provavelmente você também está sendo atacado, além do demônio da ira, o demônio da assídia. Porque você não gosta de ser incomodado, porque você tem que ficar no seu quadradinho, na sua redoma de vidro, sem ninguém te tirar a sua bela paciência, né? Eu padeço muito da ira. Para mim é muito difícil mesmo, manter a serenidade e a paz, sabe? As coisas conseguem irritar com muita facilidade. É uma luta, irmãos. Mas constantemente eu sou chamada a sacrificar o meu tempo, a minha paciência, para que eu possa amar o outro. E por último, não gosta de conviver com as pessoas. Sabe aquela pessoa que vem no grupo de oração e já sai correndo para casa porque não quer ficar conversando com as pessoas, não quer fechar a igreja? Sabe aquela pessoa que vai embora correndo, não gosta de ficar até apagar as luzes? Esse tipo de pessoa que não gosta de partilhar a vida, que não gosta de sentar com o irmão e perguntar: está tudo bem com você? Como foi o seu dia? Teve algum estresse? E aquele seu parente? Como que tá? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala: acorda! Acorda! Pergunta para ele: qual ponto desse aí você já viu na tua vida? Pergunta, e aí tem que ouvir a resposta, né? Pelo menos um tem que ter, ou seja, tão santo. Tem que responder. E aí a pergunta que eu te faço agora é: quais são os teus maridos? Porque na passagem Jesus fala o que para ela? Vai lá, presta atenção aqui, vai lá, chama o teu marido e chama ele de volta para poder pegar água, né? Aí o que Jesus fala? Aí ela fala assim: eu não tenho marido. Aí o que Jesus responde para ela? Você já teve 5.
biblicamente significa 5 Baais. O que é Baal? Baal é um deus do Antigo Testamento. Era um deus servido por Acabe e Jezabel. Está lá em Reis, depois vocês podem procurar. E que Elias, ele é o nosso principal baluarte dentro da comunidade. Elias, ele enfrenta Acabe e Jezabel, porque eles estavam adorando outros deuses. Então, Baal é o deus da fertilidade. Antigamente tinha tudo isso, né? Qual que é a semelhança com o dia de hoje, a vera coincidência? Mas antigamente tinha o deus da água, o deus do sol, o deus da terra, e aí tinha Baal, que era o deus da fertilidade. Então, a samaritana, quando Jesus faz essa relação, é como se ela tivesse 5 Baais, 5 maridos. E no dia de hoje, gente, de verdade, eu peço assim, que o Espírito Santo dê a graça e Ele nos dê a clareza. Eu creio nisso, que Ele nos dê a clareza de quais deuses eu estou adorando ainda, que não seja Ele. É o Deus da assídia, é o Deus do dinheiro, é o Deus do sexo desregrado, é o Deus da ira, é o Deus da soberba, é o Deus do meu egoísmo, é eu mesma. Sou eu mesma que me coloco ali e fico me adorando, me auto-preferindo, querendo fazer as coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto, da forma que eu quero. Qual é o meu Deus? Ai, Júlia, mas eu sou católica, né? Você sabe como é, eu sou católica há muitos anos. Não dá para eu falar que eu adoro outro Deus, a não ser Jesus Cristo, né? Mas seja bem sincero com você, traga com a verdade. Porque aqui no posto, Jesus ele trouxe a verdade para a samaritana. Ela teve um encontro com a verdade. Ela se deparou com ele. E ele falou, você tem 5 anos. Ela teve a pachorra de falar assim, eu não tenho marido. Fez de cínica ainda, né? Eu não tenho marido. Jesus fala, você tem 5. Não é que você tem 1, você tem 5 maridos. E no dia de hoje o Senhor ele nos encontra nesse poço ao meio-dia para perguntar para nós, quais são os teus maridos? Com quem você tem se prostituído? Porque nós somos feitos para Deus. Se nós adoramos outra coisa ou alguém fora de Deus, é porque nós estamos nos prostituindo com essa outra coisa. Se eu coloco a minha família acima de Deus, eu estou idolatrando a minha família. Se eu coloco os meus filhos, se eu coloco os meus estudos, o meu dinheiro, é porque eu estou idolatrando essa outra coisa. Porque, gente, Deus precisa ser a nossa prioridade. Ele é a nossa prioridade. Tudo que tem relação com Deus precisa ser a nossa prioridade. Então vai lá, neste poço, chama a tua verdade. Seja muito sincero com o Senhor, fala, Senhor, me mostra qual é a verdade. E aí, para nós entrarmos em um outro ponto, é de que ele fala, né? Dai-me a água. Aí ele fala para ela, eu vou dar uma água, Jesus falando, eu vou dar uma água viva, uma água que quando você bebe, você não fica com sede de novo. Eu, por exemplo, não gosto de beber água, não gosto do gosto da água, não tenho costume de beber água. A água que o Senhor está falando é uma água que você vai tomar, que vai te saciar por completo. Vai existir saciez. Você vai ser completamente saciada, saciado por esta água viva, que somente Ele pode oferecer. Os teus deuses, ele fala, os teus maridos, eles não são capazes de saciar a tua sede.
não são capazes, eles não vão saciar. Por mais que eles possam momentaneamente parecer que vai, eles não saciam. Portanto, você jovem que está aqui e que está tendo a oportunidade de ouvir essa pregação, de estar nesse grupo de oração rezando conosco, Deus, Ele deseja a tua juventude. Ele pede no dia de hoje: dá-me de beber. Eu quero você por completo. Eu quero a tua sede. Eu não estou pedindo que você já seja perfeito. Não, eu estou pedindo agora, do jeito que você está agora. Jesus encontrou a samaritana quando ela ainda estava com 5 maridos. Ele não esperou ela ser santa para encontrar com ela. Você que já é de igreja, já é de caminho, você que está neste grupo, você que está aqui fielmente toda semana, que reza todo dia pelas pessoas que aqui estão, que já está há muito tempo na igreja, o Senhor fala: dá-me de beber, cadê a tua energia? Cadê o teu desejo? Cadê o coração que ardia no começo? Cadê? É isso que o Senhor está nos perguntando no dia de hoje. A medida do nosso desejo é a medida que seremos saciados. Vou falar de novo. A medida do nosso desejo é a medida que seremos saciados. Se eu desejo Jesus pouco, Ele vai me dar pouco. Jesus, Ele não vai fazer uma bola caber num quadrado, certo? Não faz sentido. Então, se você deseja pouco, se você quer pouco, se você está se contentando com a sua vida até o dia de hoje, não importa quantos anos de igreja você tenha, não importa quanto tempo você já está aqui, ou não importa se você está a primeira vez aqui. Se você desejar pouco, se você querer Jesus pouco, se você quiser só um pouquinho, só vou aqui um pouquinho rezar com eles, não, só vou fazer isso aqui um pouquinho, não quero me aprofundar muito, sabe como é, né? Aí fica viciado na igreja, não é bom, né? Aí que as pessoas vão falar demais. Quando nós desejamos pouco, Jesus dá pouco. Por quê? Porque foi o teu pedido. Não é porque Ele é um Deus de escassez. Não é porque Ele é um Deus que faz mais ou menos. Não, porque foi você que pediu pouco. Se você pediu pouco, Ele vai te dar pouco. Então, nós precisamos ser dilatados para o amor de Deus. Dilatados. Alguns santos dentro da nossa igreja, alguns não, né? Todos fizeram essa experiência, porque é impossível você ser santo sem fazer essa experiência. Dizem que a cruz de Nosso Senhor, ela é o leito nupcial. O que é isso, Ju? O que é leito? O leito nupcial, cutuca a pessoa que está no celular e fala para ela: o que é leito? Cutuca, forte, bem forte, cutuca assim, ó, para machucar. Isso. Pronto, você sabe o que é leito? O que é leito? Alguém sabe? Pode responder, gente, não é só uma retórica. Lugar para dormir. Sim, o que mais? Vamos lá, ninguém sabe o que é leito. Um leito é um lugar que se utiliza para dormir, mas também é um lugar onde existe a consumação do matrimônio. O que é a consumação? Quando existe de fato a relação sexual de um esposo e de uma esposa. Isso é leito nupcial. E por que alguns santos dizem que a cruz é o leito nupcial de cada cristão? Porque na cruz é o lugar do nosso apaixonamento. É na cruz de Cristo que nós nos apaixonamos. É o único lugar em que nós podemos nos desposar completamente na presença do amado. É somente em Cristo em que a samaritana encontra a água que ela tanto queria. A água, nenhum marido tinha saciado ela. Nenhum marido foi capaz
capaz de dar tudo que ela queria. Somente Jesus, através da tua cruz, pôde saciar o desejo dela, a vontade dela, que muitas vezes distorcida, muitas vezes ela buscou no lugar errado, ela buscou nos homens, ela buscou nas pessoas. Mas agora, quem apresenta para ela a resposta é o próprio Cristo. Cutuca de novo quem está do lado. Fala, é a cruz, meu filho. Fala para ele. É a cruz, não tem outro lugar. Fala para ele, cutuca bem forte. Não tem outro jeito, é a cruz. Então, o que nos leva a pensar nisso? Louva a Deus pela tua dor. Louva a Deus pela tua dor. Nós seremos ressuscitados no último dia. Amém? Aleluia, nós seremos. Nós seremos ressuscitados no último dia. Essa é a nossa fé. Mas na cruz, Jesus estava sofrendo. Jesus não estava, né? A gente pode ver claramente aqui. O que me chamou a atenção nesse crucifixo é que as chagas de Jesus, elas são bem escuras perto do túmulo. Jesus, ele estava padecendo até a última gota de sangue na cruz. Então, se o nosso lugar é ali, a gente precisa louvar pelas nossas cruzes diárias. Nós precisamos agradecer a Deus, porque eu estou passando por determinada dificuldade. Nós precisamos agradecer a Deus, porque é pela providência de Deus que nós estamos nos encontrando com Ele através da nossa dor. É lá que Ele nos encontra. Para aquele problema que parece que não tem solução, ou para aquela conversão de fulano que a gente espera tanto e nunca acontece. É nessa espera, é nessa ânsia que Jesus nos encontra. É neste poço. É do jeitinho que nós estamos. Então, meus irmãos, nós não podemos nos adulterar com outros maridos. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para dar importância a tantas outras coisas. Nós fomos chamados para estar com o amado aonde ele estiver. Aonde ele estiver. Fora do nosso egoísmo, fora de nós mesmos, fora das nossas preocupações. Nós não podemos nos adulterar com outras coisas. E ainda tem uma frase que fala assim: não podemos ter uma alma. É forte o que eu estou falando, não é simples, porque são termos um tanto quanto, né? Todo mundo sabe que uma prostituta não é, infelizmente não é um trabalho, porque ela acaba com a dignidade da mulher. Esses termos, eles podem até gerar em nós um certo desconforto, mas nós precisamos perguntar ao Senhor por que está gerando desconforto. Porque se está gerando desconforto é porque tem alguma coisa. E a frase diz assim: não podemos ter uma alma prostituta, que uma hora está na cruz, outra hora com qualquer outra coisa. Uma hora eu estou na igreja, e uma hora eu já não quero mais. Uma hora eu estou me doando pelas pessoas, outra hora eu já não quero mais. Uma hora eu tenho a paciência do mundo todo, outra hora eu só falta matar as pessoas. A gente precisa ter constância no amor a Jesus Cristo, entende? A gente precisa ter constância no amor a Ele. É difícil, não é fácil. É um caminho árduo. Eu falo que hoje em dia, para o jovem ser de Deus, é muito mais difícil, não me vitimizando e não me vitimizando da juventude, mas é muito mais difícil, porque os prazeres deste mundo, os desejos da carne,
derramar o sangue. Porque foi isso que Ele fez. É uma luta que vale a pena ser lutada. Se nos depararmos com a nossa verdade, com os nossos maridos diariamente, e falar, Senhor, eu já não quero mais. Vale a pena lutar por isso. Enquanto eu rezava pelo grupo de oração de vocês, para finalizar, e depois eu quero usar um tempinho para a gente rezar, me vinha muito forte no meu coração de que o Senhor, se Ele usou a passagem da Samaritana no dia de hoje, é porque Ele está, não é que Ele vai, Ele está aumentando o desejo de vocês. E não o desejo de vocês, nessa altura do campeonato da pregação, vocês já entenderam que não é um desejo por dinheiro, por conquistas, não, é o desejo por Ele. Ele está aumentando o desejo de vocês, das pessoas que estão dentro dessa igreja. Então, deixemos-nos ser dilacerados pelo Cristo. Dilacerados, olha como é forte essa palavra. Dilacerados pelo Cristo. Se você sente que você está sendo dilacerado pelo Cristo agora, no momento da sua vida, ou se você está numa fase muito boa, fala para Ele, Senhor, dá-me o teu desejo. É o Senhor que está me pedindo dar-me de beber. É o Senhor que está falando para essa Samaritana, dar-me de beber. Mas eu quero a tua água. Eu quero o teu desejo, Jesus. É isso que consiste o Evangelho de hoje. Então, se o Senhor está dando esse presente para vocês, que é essa passagem belíssima, lindíssima, é uma das passagens que eu mais gosto do Evangelho, é porque o Senhor está aumentando o desejo. Se você não sente vontade nenhuma de seguir a Jesus Cristo, ou se você até segue, só que sente que já não é mais aquele ardor primeiro, hoje é o dia de se ser reavivado. Amém? Hoje é o dia disso ser reavivado. Hoje é o dia do Senhor, Ele dar a água viva para você parar de dar água de esgoto para as outras pessoas. Ele está falando que vai te dar água viva e você insiste em ficar dando água de esgoto, água do rio Tietê, para as pessoas. Ele falou para ela, a água que você vai fazer nascer, a fonte que vai nascer de você, ela vai jorrar para quê? Para a vida eterna. É para a vida eterna. Então, meus irmãos, vamos, em nome de Jesus, parar de dar essa água podre, essa água fedida. E o que é essa água fedida? É a água que é recheada pelos nossos pecados para as pessoas, porque as pessoas lá fora, elas estão sedentas de uma água que não acaba, uma água que sacia a sede para a eternidade. É isso que eles estão procurando, mesmo que muitos não saibam, mas é isso que eles estão procurando. E nós precisamos derramar essa água. Por quê? Porque antes nós fomos preenchidos pela água dele. Porque antes quem sentou no poço com ele fui eu. Eu sentei no poço com ele. E as pessoas precisam, no final do Evangelho, sabe o que a Samaritana faz? Ela sai correndo. Por quê? Porque ela viu o Messias. Ela sai falando para a Samaria inteira. O Messias chegou, Jesus está aí. Ela sai gritando e falando para todo mundo. A alegria retomou o coração daquela mulher. E ela sai transbordando água viva para as outras pessoas. É isso que nós somos chamados a fazer. Fecha um pouquinho teus olhos. Se possível, desencosta um pouquinho da pessoa que está do teu lado. Tem um momento seu agora. Fecha os teus olhos, se quiser baixa um pouco a tua cabeça. Entra em um momento profundo. Imagina você neste poço. Num sol bem forte, assim, o sol do meio-dia, de verão.
E Jesus, ele chega perto de você, se imagina mesmo, usa a tua imaginação. Em nome de Jesus, eu já peço essa graça para o Senhor. Aí você senta neste poço, levanta e fica lá, tentando pegar água. E aí chega um homem e senta perto de você e fala para você: dá de beber? Dá-me de beber, dá-me o teu desejo, dá-me a tua juventude, o teu vigor, a tua velhice, a tua maturidade, o teu desejo desordenado pelas coisas do mundo, pelos prazeres, os teus egoísmos. Dai-me de beber. Este homem te pede. Dai-me de beber. Imagina a tua resposta agora. Será que a tua resposta ia ser que nem daquela mulher? Não, Senhor, eu não estou nessa fase da minha vida. Não, Senhor, não vai ser agora. Eu não consigo. Não, Senhor, eu sou nova demais. Eu já estou na minha idade. Não vai ser agora, Senhor. Eu não quero olhar para essas coisas. Eu não quero olhar para esses maridos agora. Qual vai ser a tua resposta? Pensa nisso. Qual seria a tua resposta se o Senhor hoje falasse para você: dá-me de beber? E este homem, ele vai te explicando que a água que ele tem para te dar é uma água viva, é uma água que quando você toma ela, você nunca mais vai ter sede de novo. Nunca mais você vai ter sede de novo. E não significa que você não vai ter complicações, mas significa que você vai encontrar a saciedade da tua vida nele. Esta é a água. Pensa neste poço, neste homem que é o próprio Cristo que te encontra, neste homem que deseja por você. Jesus, ele quer você, ele deseja estar na tua presença, ele medita o teu amor no dia de hoje, ele quer mais o seu tempo, ele quer o seu tempo, ele quer a tua vida, a tua disposição, ele quer que você se desgaste por ele. É isso que o Senhor nos pede no dia de hoje. Então feche os teus olhos e, se por algum momento o teu coração não ardeu na leitura deste Evangelho,